Passo número 6, otimização. E o que é esse nosso passo de otimização? O que nós precisamos entender? Que todos os elementos, os passos anteriores, os 5 passos anteriores, a parte de planejamento, de estrutura, função, falha e risco, nós temos oportunidades de melhoria, nós temos oportunidade de julgar pontos para trabalharmos, para evoluirmos, para avançarmos. E esse item de otimização, quais são os propósitos, quais são os objetivos que são colocados? Nós precisamos entender que nós precisamos alinhar ações necessárias. Quais a identificação das ações necessárias para reduzir um eventual risco, para reduzir, por exemplo, um risco na parte de ocorrência, na parte de detecção. O que nós precisamos trabalhar nesse contexto? Além disso, e muito importante, nós precisamos atribuir responsabilidades, nós precisamos atribuir prazos, nós precisamos colocar cobrança dessas estruturas para que justamente funcione essa otimização e também trabalhar com a implementação e documentação dessas ações tomadas, porque elas vão formar a base de lição aprendida. Então a equipe sempre lembrando que um eventual elemento de ocorrência que é muito baseado nas lições aprendidas, o que a equipe já fez anteriormente ou que outras equipes fizeram, sempre baseado nas ações tomadas anteriormente, e é uma base de otimização. Aquilo colocado no item de análise de risco anteriormente pode ser usado agora na parte de ocorrência, na parte de detecção, para que a equipe pense melhor as estratégias que devem ser utilizadas. Também a parte de colaboração entre a equipe de FEMEA, principalmente a parte de gerência e dos seus clientes na questão de severidade e a relação para os seus fornecedores. E ele serve como uma base para o refinamento dos requisitos, tanto como anteriormente dito, da parte de controle de prevenção quanto de controle de detecção. Finalizado esse nosso propósito, qual é uma estrutura, um passo a passo muitas vezes, ou uma sugestão para pensarmos a parte de otimização? O que nós podemos utilizar? O manual ele coloca algumas sugestões aqui para nós e nós vamos colocar ela como uma sequência. Por exemplo, nós podemos pensar, o primeiro ponto justamente é o nível maior, o nível máximo no nosso contexto de análise, ou o elemento que é o item do processo. O que nós pensamos aqui para melhorar, para buscar otimizações, que é a modificação no processo para eliminar ou mitigar o efeito dessa nossa falha. Além disso, nós precisamos pensar num elemento de modificar para entender melhor a ocorrência. Então, se nós entendemos o produto processo, o item do processo, que esse é o primeiro ponto, um segundo ponto é a capacidade de detecção, ou seja, se o seu processo produtivo ele não trabalha com detecção, quais são as ferramentas, as inspeções feitas ao longo do processo produtivo corrente, atual, nesse momento? Se a equipe não tem, ela precisa imediatamente colocar, porque para fazer a sua melhoria, para buscar melhores pontuações na parte de detecção. Então, capacidade para melhorar esse item de detecção da causa ou do modo de falha. Além disso, um terceiro ponto, modificações ao longo do processo produtivo. Nós podemos pensar numa questão de layout, nós podemos pensar de colocar ferramentas de produção enxuta no contexto para readequação de tempos, a parte de gestão visual, a parte de ferramentas de POCA e OC e assim sucessivamente. Outro ponto é a modificação de conceito. Nós podemos pensar em estruturas conceituais, em modelos conceituais e aí trabalhando em ferramentas de desenho, de simulação, tanto de produto quanto de simulação de processo como um todo, para avaliarmos. Será que esse é o melhor conceito para produzirmos ou não? O que nós precisamos estruturar? Como que nós vamos fazer, por exemplo, numa parte de conceito para avaliar a detecção de falha? E aí muitas vezes pode-se pensar em reduzir a questão de um elemento, porque soldar um elemento nós podemos muitas vezes fazer um elemento único, a parte de raios, de chanfros, de uniões, e tudo isso é um elemento trabalhado
no conceito, a parte de projeto conceitual como um todo. E um outro ponto é a conclusão do FEMEA, muito importante isso. O que quer dizer a conclusão do FEMEA? Quer dizer que o FEMEA em si, ele só é concluído como um todo no momento que todos aceitem aquela prioridade de ação colocada. E se a equipe não aceita essa prioridade de ação colocada, o FEMEA, por lógico, ele não está concluído. E aí vem o papel do facilitador, vem o papel da pessoa que trabalha nesse contexto para pensar a ocorrência, a severidade, a detecção, a prioridade de ação e chegar num acordo com a equipe, chegar o que é melhor naquele momento, qual é o que o cliente selecionou como elemento de severidade no seu processo produtivo. E então, tendo esse ponto estabelecido, nós podemos avançar para uma parte do facilitador, que é a conclusão desse nosso FEMEA. Entendido esses elementos aqui ou propostas para a nossa otimização, o que nós temos que, por exemplo, se nós pegarmos a análise de risco, passo 5, e a otimização, passo 6, o que nós tínhamos antes e o que nós podemos ter agora? Olha só, se a equipe melhora a ocorrência, se ela trabalha com melhores pontos aqui de ação de prevenção, por exemplo, a equipe selecionou uma prensa com um sensor de controle de posição. Então ela está pensando numa prevenção, ela está pensando numa melhoria da frequência, na ocorrência, e era o número 5, então a equipe foi para um número 3. Ela fez uma melhoria no seu processo produtivo como um todo, assim como ela pensou em detecção, ela pensou em outros elementos, inclusive ela coloca monitoramento de força nessa prensa, só que como ela já tinha uma detecção número 2, então a equipe julga ainda que está dentro daquela sua análise. E uma prioridade de ação média, a equipe melhorou a sua prevenção, a sua detecção, julgou que a prioridade de ação por essa readequação, severidade 8, ocorrência 3 e detecção número 2, então aqui esse trio de análise quantitativa, a prioridade de ação é baixa, ou seja, a equipe melhorou, a equipe fez readequações no seu processo produtivo. E veja você, aquilo conforme dito anteriormente na parte da prioridade de ação e da severidade, por mais que nós tenhamos uma severidade alta, nós podemos ter uma questão de prioridade de ação baixa. Tudo dependendo do contexto que a equipe está julgando. Por isso que nós não podemos ficar comparando resultados de prioridade de ação entre equipes ou entre FEMEAs, porque nós frequentemente vamos ter um erro de julgamento. Cada processo produtivo é único, cada processo produtivo tem os seus parâmetros de análise, os seus parâmetros técnicos de estruturação. Então, não recomendo que faça a avaliação, por exemplo, de uma prioridade de ação alta com outra equipe de prioridade de ação alta, assim como média ou uma prioridade de ação baixa entre outras equipes. Cada uma tem que cuidar do seu processo produtivo, cada equipe tem que cuidar do seu FEMEA, pode ser do DFEMEA do projeto, quanto do PFEMEA do processo. Cada um cuida do seu FEMEA e aí a equipe precisa pensar nas ações de prevenção, nas ações de detecção para a sua melhoria como um todo. E entendido esse bloco de análise de risco e de otimização, nós temos também que no caso de severidade alta, se a equipe constatar uma severidade, por exemplo, número 9 ou 10, ela tem que conversar com a gerência, ela tem que entrar num comum acordo, uma tarefa aqui do facilitador. Por quê? Porque o facilitador vai ter que conversar, vai ter que dialogar, vai ter que avaliar quais são as ações que podem, porventura, serem realizadas para que nós não tenhamos uma severidade número 9 ou número 10. É um impacto muito significativo por exemplo, na nossa planta ou na planta de envio ou até no cliente final. E faz essa conversa, esse diálogo pelo facilitador, aqui no caso, ou a equipe pode se reunir com o contexto de gerência para trabalhar esse elemento de readequação dessa nossa severidade, novas ações, novas recomendações, novas formas de abordagem desse problema que apareceu, sempre pensando na redução da severidade. E aí, entendida essa nossa severidade alta aqui, nós aqui
o diálogo do facilitador, da gerência, nós finalizamos esse ponto de otimização.